A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Irmãos, eu vou fazer esse vídeo aqui que está em voga, né? Esse assunto da congregação sobre o primeiro ponto de doutrina, né? Estatuto, como eu venho falando aqui no meu canal. E eu também assisti algumas lives, inclusive a do irmão Léo, do canal Libertos em Cristo, né? Onde ele usa do pressuposto da... Como é que fala o nome? Sobre a presunção da inocência, né? Fala assim, não, eu vou tentar acreditar que os anciões não fizeram essas alterações do primeiro ponto de doutrina sem querer, né? E eu acredito que não, tá? A minha percepção é que não. Eu vou colocar um vídeo aqui para vocês que eu fiz em 2013. Foi um vídeo onde tinha acabado de acontecer a mudança desses pontos de doutrina, e eu fui até o Braz, eu congreguei lá e fui conversar com o ancião que estava lá na frente. O que atendeu o culto naquela noite foi Norival Marques, ele é ancião do próprio Braz, tá? Ele, ali é a comum dele, ele é ancião dali, certo? E eu fui lá, eu acredito que eu não vi ninguém falar sobre isso antes de mim, né? Porque é um trabalho de garimpar, né? Um trabalho que eu faço, eu gosto de fazer. Então, assim que eu peguei o Inário 5 na mão, a gente foi fazer um exame desse Inário, a gente foi fazer, né, uma varredura ali, e eu encontrei algumas alterações, que é o que eu vou falar aqui, né? O que me faz pensar ao contrário do irmão Léo, do canal Libertos em Cristo. Vai lá e verifica aí, coloca aí, Libertos em Cristo CCB, você vai chegar no canal do irmão Léo. Por que eu tô falando isso? Porque se fosse uma alteração apenas no estatuto, aliás, uma alteração apenas no ponto de doutrina, ali, pontual, né? Eu poderia até imaginar que sim, né? Olha, talvez foi um erro deles, um erro na alteração, algum erro, né? Coisa pontual. Mas quando você faz todo um apanhado, você vê que não foi um erro pontual. Você vê que eles alteram o primeiro ponto de doutrina. Depois eles vão nos dois hinos que falam que a Bíblia é a palavra de Deus, e eles também alteram esses dois hinos, né? No antigo Inário 4, essa alteração acontece no hino 62 e no hino 439. É a Bíblia, a palavra, né, que cantava no hino 162. E no hino 439, Cristo assim me ama, a Bíblia, Cristo me ama, a Bíblia assim me diz, né? Então, eles alteram. Então, você tem primeira alteração no ponto de doutrina, depois você tem a remoção palavra Bíblia dos dois hinos, os dois únicos hinos, eles removem pontualmente, substituindo a palavra Bíblia por palavra, a palavra chamada palavra, né? Para dar a entender que é a palavra, que palavra que é? É subjetiva, pode ser a palavra da pregação, do ancião, esses dois pontos. E o terceiro ponto é a própria crença CCBana, o costume CCBano de chamar palavra de Deus o que os irmãos pregam na tribuna. Então, reunindo esses três pontos, essas três informações, né, fechando ali o cerco para mostrar para o CCBano, ó, palavra de Deus é o que nós pregamos. Aliás, o quarto ponto é, na época, o ancião que tinha Jorge Cury atendendo uma reunião para ministério, ele falou que a palavra de Deus é o que sai da boca deles. É o que sai da boca deles. E isso bastante gente estranhou naquela época, e hoje isso está sendo corroborado por vários anciões que falam a mesma coisa. Um deles, o ancião Cláudio Marsola, que já falou que a palavra de Deus é o que sai da boca dele, o ancião Marquisete Isaac e outros tantos falando a mesma coisa. Então, quando você pega todas essas evidências, você vê que foi algo premeditado, foi algo justamente para reforçar a ideia na cabeça do CCB, ou seja, tirando as evidências que Bíblia é palavra, sobra apenas a ideia de que palavra é o que os irmãos pregam, né? Ou seja, fazendo eles cada vez mais cativo do ministério da congregação cristã no Brasil. Então eu vou rodar esse vídeo aqui para vocês assistirem, certo? Do meu parecer naquela época. Quando eu estou fazendo esse vídeo, eu tinha acabado de chegar do culto do Braz. Eu tinha acabado de chegar e eu fui fazer uma análise ali, né? Eu estava ali hospedado na casa do meu pai.
ali em São Bernardo do Campo, na época, né? E eu fui e falei, não, eu tenho que gravar um vídeo agora, eu tenho que filmar aqui, eu vou gravar um vídeo agora, enquanto tá fresquinho aqui na minha memória ainda, para falar sobre o que aconteceu lá. Ou seja, eu estava no culto do Braz e, para minha surpresa, né, foi comunicado no Braz, somente o Braz, tá? Que isso foi um domingo, que na quarta-feira seguinte haveria uma reunião só entre os anciões para a mudança do estatuto. Então ali estava sendo convidado só o ministério, só os anciões, a prova de que vocês não são membro, porque quando uma associação vai mudar o estatuto, ela tem que convocar todos os membros da igreja. Isso é lei. Você foi convidado, CCB? Não foi, né? Você recebeu um comunicado na sua casa, uma carta ou um e-mail? Não foi. Você ouviu isso na igreja? Ah, você não ouviu, né? Pois é, porque você não é considerado membro, tá? Então eles fizeram a alteração. E essa alteração, para a gente entender por que eles estavam fazendo a alteração no estatuto, a gente tem que entender o contexto do momento. O contexto do momento era guerra. A congregação cristã no Brasil estava em guerra com o Samuel Trevisan e a turma de Jandira. Estava em guerra, né? E ali eles estavam se preparando para mandar comissões para o Brasil afora, né, para pressionar e até remover algumas pessoas do ministério que porventura estivessem apoiando Samuel Trevisan. E isso precisava de apoio, força jurídica. E o que eles fizeram? Vamos alterar o estatuto. Vamos vamos alterar a parte em que nos dá força para remover qualquer um que a gente não queira. E aí eles colocam lá a juízo dos anciões. Né? Ou seja, vamos colocar aqui a juízo dos anciões e aí a gente remove quem a gente quiser, sem precisar ficar esperando a idoneidade moral de ninguém, né? Basta nós aqui falar que a nosso juízo você não pertence mais ao corpo ministerial. Eu vou rodar aqui, vou colocar o vídeo é de 2013, peço desculpa alguma coisa, ainda tenho um trejeito ali, os trejeitos ali CCBano, que tudo isso a gente vai se libertando aos poucos, né, gente? São vícios de linguagem, porque muito tempo ali dentro não é fácil de você se libertar por completo, que eu acredito que isso deve estar acontecendo com muita gente. Segue aí, acompanha o vídeo aí e eu espero que vocês entendam um pouquinho, tá? Que não foi uma alteração, um erro de alteração, não foi sem querer, foi caso pensado. Fizeram isso não à toa que eles estão batendo forte agora para defender essa posição. Eles ainda assim, mesmo que estão sendo criticados, mesmo que foi descoberta a heresia, o que eles estão fazendo? Estão redobrando a aposta, porque sim, eles estão determinados de que palavra é o que sai da boca deles. Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Acompanha aí, meu irmão. Irmãos, eu venho fazer esse vídeo aqui para comentar uma parte, e eu gostaria de compartilhar com todos vocês aqui do fórum, né? Eu ainda com algumas dúvidas, né, que tinha a respeito do artigos de fé, né, segundo os artigos de fé da congregação cristã no Brasil, né, as diferenças que houve, né, entre o Inário 4 declarado, né, na contracapa do Inário 4 e o Inário 5. E aproveitando a oportunidade que estive congregado ali no Braz, né, minha esposa com desejo de congregar, levei ela para congregar ali no Braz, né, e aproveitando o término do culto, porque também eu ouvi durante o culto, né, na hora de ler a lista de batismo, o ancião que estava atendendo o culto, que inclusive é dali, da própria sede do Braz, é um ancião dali, né, ele comentou que na quarta-feira seguinte, isso era um sábado, na quarta-feira seguinte estava agendada uma reunião, né, extraordinária para anciões, ou seja, uma reunião feita assim nas pressas, né, extraordinária para anciões, para tratar a reforma do estatuto da congregação, né, para fazer a reforma do estatuto da congregação. E aquilo me gerou alguma curiosidade para saber que tipo de reforma seria essa, né? E quais são as mudanças, né, que veria ocorrer, e quais os motivos para essa mudança, né? E terminando o culto, fui à frente, né, e conversando com este ancião que atendeu o culto, né, conversando com ele, entrei primeiramente no assunto do artigos de fé e conduta, né? Eu queria tirar alguma dúvida, né?
como alguns sabem, né, a troca do inário e principalmente as mudanças no artigo de fé e conduta foram culminantes, né, para a minha pessoa em me desligar da congregação cristã no Brasil, porque a gente só fica agregado a uma igreja quando ela professa a mesma fé que você acredita, né, que você professa aquela fé, e simplesmente hoje a congregação cristã no Brasil não professa mais a mesma fé do qual eu acredito, que é a fé dos antigos da congregação, aquela fé que eu aprendi nos mais velhos, né? E estando ali eu perguntei para ele se ele tinha conhecimento das alterações que foi feito no ponto 1 do artigo e no ponto 2, e para minha surpresa um ancião, né, e não é um qualquer ancião, um ancião do Brás ainda, né, ter mais relevância ainda, ele desconhece as tais mudanças, né, e eu não acreditei naquilo. Ele falou: mas irmão, você não está sabendo dessas mudanças, o irmão não tem conhecimento disso? E ele ficou sem ter o que falar, que ele ficou, parece que meio sem jeito, né, para falar que não, e se falasse que sim, ele saberia que eu ia fazer alguma pergunta e talvez ele não ia conseguir responder, e eu vi que ele engasgava, não conseguia responder, né? Então eu prontamente mostrei para ele quais eram aquelas mudanças e quais eram a sua relevância, né? Qual a relevância dessas mudanças. Primeiramente o ponto 1, eu falei para ele: o irmão sabia que no primeiro ponto eles aumentaram uma palavra, né, que lá está escrito, né, segundo o Inário 4, que nós cremos na inteira Bíblia Sagrada e aceitamos-la como a infalível palavra de Deus, né? O Inário 5, eles aumentaram uma palavrinha aí que deixou o negócio mais grave, né? Nós cremos na inteira Bíblia Sagrada como contendo a palavra de Deus, né? Como contendo a palavra. Eu expliquei desse jeito, do jeito que eu estou falando agora aqui, eu estava conversando com ele, né? E expliquei para ele: irmão, sabe a gravidade que tem nisso de dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus, que ela não é mais a palavra de Deus, né? E ele não me respondia, e eu falei para ele: irmão, presta atenção que eu vou explicar aqui por irmão, e o irmão vai ver que o próprio ponto de doutrina hoje ele está confuso em si mesmo, né? No começo da frase ele diz que nós cremos na inteira Bíblia, e depois um pouco à frente já fala que nós cremos que ela só contém a palavra de Deus, né? Então aí tem uma discordância muito séria, né? E expliquei para ele, ainda dando exemplo. Eu falei: irmão, suponhamos que nós temos uma geladeira aqui ao meu lado, né? E eu digo para o irmão: tá vendo essa geladeira, irmão? Tá? Ela contém partes metálicas, né? O que a gente vai entender com isso, né? Que ela não é toda metálica, né? Ela não é toda, ela apenas contém algumas partes metálicas, né? E quando a gente diz que a Bíblia contém a palavra de Deus, ela não é mais toda a palavra de Deus, né? Mas eu gostaria de saber se tem alguém apto, né, anciões, ou seja quem for, apto para me mostrar a Bíblia agora aqui e abrindo ela, me dizer o que é de Deus e o que não é de Deus, né? Se tem alguém que pode me mostrar e falar: isso aqui é de Deus, isso aqui não é de Deus, é um absurdo isso daí, né? Eu creio naquela pregação dos antigos, né, que nós cremos na inteira Bíblia Sagrada. O próprio ponto de artigos de fé fala isso, e ele se confunde logo à frente, né? Ou a gente crê na Bíblia toda ou não crê na Bíblia toda, né? Não tem como a gente dizer ao mesmo tempo que crê em toda e depois diz não, que ela apenas contém a palavra de Deus. E isso é sério, né? Eu entendia que artigos de fé é como uma cláusula pétrea, ela é irrevogável, não pode mudar, né? E se mudar, tem que chegar no conhecimento da Irmandade, porque ela não é de anciões ou de ministério, ela é a base da crença de uma igreja, né? Ainda falei assim para ele, ainda dei esse exemplo. Eu falei: irmão, sabe o que é artigos de fé e conduta, né? Eu falei assim: suponhamos que eu vou abrir uma igreja agora, eu, você e o meu filhinho estava ali do meu lado, de 7 anos, né? Eu falei: eu, você e esse menininho, o que a gente precisa ter em primeira coisa? Ele ficou olhando quieto. Eu falei assim: o que a gente precisa ter tá, nós vamos abrir uma igreja? Vamos, tá, e no que nós cremos? É o ponto de partida para uma igreja, tá? A gente crê no que? A gente crê em Deus? A gente crê em Deus, então escreve aí: nós cremos em Deus, né? E a gente crê no que mais? A gente crê que Jesus é o Filho de Deus e ele vai voltar. Tá bom, escreve aí, né? Isso é a base de toda a igreja. Muita gente procura uma igreja pelos pontos do artigo de fé,
né? O que é uma igreja evangélica? Uma igreja que crê na doutrina de Jesus Cristo, né? E isso é um ponto no caso, artigos de fé e conduta. Não se pode alterar isso daí. Isso é sério. Se fizer essa alteração, né, tem que ter um conselho muito maior, irmão. Tem que ser um negócio muito bem feito e preparado. Porque quando ele foi criado, em 1927, foi criado, não foi aqui no Brasil por 1 ou 2 ou meia dúzia de homens, não, como foi feita a alteração. Foi lá nos Estados Unidos, por representantes de diversas igrejas, né? Quer alterar? Convida novamente esses homens. Se ajuntem ali e fale sobre essa alteração. Fala sobre uma luz que talvez Deus tenha vos dado. Se for luz de Deus, todos vão ficar em comum acordo. E haverá então sucesso na alteração, né? E conversei com ele, não entendeu. Eu falei, agora o segundo artigo, irmão. O segundo artigo também é grave, né? O segundo artigo, né, fala que nós cremos, né, na Trindade Divina, né? Ou seja, nós cremos que os antigos fez questão de deixar claro que essa palavra, para nós saber que nós somos, nós cremos na Trindade, deixou claro ali que nós cremos que há 3 pessoas distintas. Quando se fala distintas, significam separadas e diferentes. São diferentes, são 3 pessoas distintas. Nós cremos que há 3 pessoas diferentes, distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa é a base de uma doutrina que crê na Trindade Divina, né? Mas hoje, segundo o Inário 5, a congregação é unicista, crê apenas em um Deus, né? Não crê mais na Trindade. Ela fala-se ainda em cuja unidade está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse é o novo artigo. Eles arrancaram há 3 pessoas distintas lá e colocaram em cuja unidade está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E isso o que é? É uma doutrina herética. O que é uma doutrina herética? É algo que vai ao contrário que a Bíblia declara, né? A Bíblia é bem clara. Eu não vou entrar nesse assunto, senão a gente vai estender muito esse vídeo aqui, né? Mas a Bíblia é bem clara, né? Que o cristão ele segue uma doutrina trinitariana, doutrina da Trindade, a Trindade divina, né? E esse irmão não me sabia responder, coitado, não sabia. Ele está ali só para fazer o que eles mandam. Ele não participa, talvez não faça nada, né? Só atende culto. Ele só atende um culto e faz um batismo, não está a par de nada, né? Quem está a par são alguns homens ali que não comunicam o povo, não buscam conselho para não errar, né? Apenas fazem e comunicam algumas coisas, outras eles não comunicam. Aí eu perguntei para ele, bom irmão, pelo menos o irmão sabe quais são as alterações que serão feitas no estatuto. Algumas alterações que se fizeram necessárias. Tá bom, irmão, mas acho que isso aí não esclarece, né? É bom a gente saber quais são as alterações, né? E por quê? Aí o povo julga se realmente são necessárias ou não, né? E ele não soube responder, irmão, né? Inclusive acho que ele me fez até uma pressão, né? Porque é raro um membro da congregação que vá na frente buscar explicação de alguma coisa, buscar esclarecimento. Ninguém faz isso. O povo é doutrinado a não falar nada, a não questionar, a ficar quieto, a baixar a cabeça e dizer amém, né? Mas quando acontece esse fato de alguém ir buscar alguma explicação, o que eles fazem, né? Logo te pergunta de onde você é. Qual é a sua comum? Como fazendo uma pressão psicológica, né? Ou seja, vou ligar lá para tal pessoa de onde você faz a sua comum, né? E ele vai te repreender. Olha, e me perguntou, peraí irmão, de onde você é, né? Qual é a sua região? Falei o meu nome, falei a minha cidade, né? E falei a minha antiga comum, né? E deixei bem claro. E ali ele se assustou porque eu não hesitei em responder, né? Fui bem claro e objetivo, né? E continuei nas minhas perguntas, mas eu não obtive sucesso, né? Eu creio que aquele irmão também foi embora para casa um pouco envergonhado, né, irmão? Porque é um ancião e não sabe responder o seu povo a quem ele preside, né? Vem ali, quase não vem ninguém, não vai ninguém. Quando vai esse volta de mãos vazias, abanando. Então, para que serve, né? Não precisa de um ancião assim.
né? Deixa um irmão atendendo o culto, um cooperador de jovens, né? Que só recebe ordem. É a mesma coisa. A diferença é que um faz batismo e tem de Santa Ceia e o outro não. Mas é a mesma coisa. Infelizmente, irmão, é esses os rumos que vão tomando a congregação. Mas fica aqui esse vídeo porque eu peço aos irmãos, né? Hoje é domingo, dia 2, né? Vai a reunião, se não me falha a memória, dia 4, dia 5 agora, né? E se alguém tiver algo, né, souber de algo sobre que diferenças são essas, o que será feito nessa mudança do estatuto, eu tenho prazer em saber, irmão. Gostaria de descobrir, de saber também, o que eu gostaria de estar participando, né, para estar acompanhando aí os rumos que estão tomando a congregação cristã no Brasil. E aproveitei para perguntar para o irmão, né, onde eu conseguiria o estatuto da congregação cristã no Brasil, o de hoje, né? É bom pegar agora, porque depois a gente não pega mais, a gente não consegue ver a diferença de um para o outro. Eu olho, na sua central deve ter. Eu falei, tem que pagar, eu levo. Não, lá eles vão te dar o estatuto e você leva, né? Então, irmão, se puderem me ajudar, né, a gente entender aí quais são essas diferenças, né? Eu fui ali desejoso, irmão, talvez ele me desse explicações convincentes, né? Ele me mostrasse que verdadeiramente os homens estão guiados por Deus e me convencesse, irmão, e eu não hesitaria, voltaria para o meu lugar, irmão. Não tenho nenhum cuidado quanto a essas coisas. Voltaria mesmo e me humilharia e me aproximaria da Irmandade, né, na congregação cristã no Brasil. Mas isso é mais um sinal, irmão, de que não fiz nada errado, não fiz nada metendo os pés pelas mãos, mas simplesmente estou defendendo a crença que Deus me deu, né, pela fé que Ele me deu, pelo esclarecimento que Ele gerou a minha pessoa, né, do qual eu digo, irmão, estou muito feliz na presença de Deus, né. Fica aqui então esta pergunta, irmão, e eu gostaria de ouvir respostas sobre elas, né. Quais são as mudanças dos estatutos e por que está acontecendo estas mudanças, né? Agradeço aí os irmãos e fico no aguardo, né. Deus seja louvado e Deus que abençoe a todos.